Fim da invencibilidade do Real Madrid de Xabi Alonso nesse início de temporada. O time vinha de 7 vitórias consecutivas, 6 somente em La Liga, mas a primeira derrota veio e de que forma? 5-2 para o Atlético de Madrid no derby aqui da capital espanhola, o primeiro grande teste do Real Madrid de Xabi Alonso que o time não conseguiu superar. Um Atlético de Madrid que teve um grandíssimo protagonista em Julián Álvares, que marcou 2 dos 5 gols do Atlético de Madrid, um de pênalti e o outro um golaço de falta, para chegar a registros de 4 gols em 5 derbys, 5 gols marcados nas duas últimas partidas. Mas vamos falar um pouquinho sobre como foi esse jogo e o que levou esse Real Madrid a não conseguir fazer frente ao Atlético de Madrid, que depois de 75 anos vence um derby fazendo 5 gols no seu eterno rival. Um Real Madrid que no início da partida chamou atenção a escalação de Xabi Alonso, colocando Jude Bellingham no time titular, ele que se operou do ombro, teve minutos, mas poucos nos últimos 2 jogos e já foi para o time titular, fazendo com que o Arda Güler deixasse a posição mais centralizada do meio de campo para jogar na ponta direita e o Jude Bellingham integrando, portanto, o meio de campo do Real Madrid. No Atlético de Madrid, a grande novidade na escalação foi a entrada de Sorloth, que deixou o Griezmann no banco de reservas e o norueguês fazia sua terceira partida como titular em 6 nessa La Liga. O Atlético de Madrid começou muito bem no jogo, já levando muito perigo, principalmente com os cruzamentos e as bolas altas dentro da área do Real Madrid. Logo aos 14 minutos, Lenglet marcou o gol de cabeça, abriu o placar para o Atlético de Madrid. O Real Madrid foi em busca do resultado e aos 25 minutos, Kylian Mbappé, depois de um passe de Arda Güler, essa conexão tem funcionado no Real Madrid, 3 assistências do Arda Güler na temporada, as 3 para gols de Kylian Mbappé, o Mbappé que continua marcando em praticamente todos os jogos do Real Madrid, o artilheiro de La Liga com 8 gols marcados e na temporada são 10 gols já de Kylian Mbappé. Depois, uma jogada, um erro da defesa do Atlético de Madrid que sobra para Vinícius Júnior fazer uma bela jogada, deixar 2 jogadores do Atlético para trás para cruzar a bola para o Arda Güler fazer o 2-1 para o Real Madrid ainda no primeiro tempo. Depois tem um gol anulado do Atlético de Madrid ainda no finalzinho da primeira etapa. E aí na segunda parte é um monólogo praticamente do Atlético de Madrid conseguindo vencer praticamente todos os duelos e aproveitando as falhas defensivas do Real Madrid. Hausen e Carreras, que vinham fazendo um grande início de temporada, sentiram bastante o fato de jogar no Metropolitano e de fazer o seu primeiro derby, não foram bem na partida. O Atlético de Madrid sobre aproveitar as ocasiões, principalmente com os cruzamentos dentro da área. O Sorloth, ainda no final do primeiro tempo, marcou 2-2, a gente foi para o intervalo com 2-2, outro gol de cabeça, o Real Madrid sofrendo muito na parte defensiva, como eu disse, com os cruzamentos e as bolas altas dentro da área. O segundo tempo, como eu disse, o Atlético começa muito bem, tem 2 defesas do Courtois, e aí o pênalti, que é uma jogada perigosa do Arda Güler, que levanta o pé para tentar tirar a bola e acaba acertando, depois de acertar a bola, a cabeça do Nico Gonçalves. E o Julián faz o 3-2 e logo depois uma falta para o Atlético de Madrid, muito bem cobrada pelo Julián Álvares, que amplia pro 4-2. O Real Madrid vai para cima do Atlético de Madrid, tenta controlar um pouco mais o jogo, né, ficar com a bola, aí o Atlético de Madrid, que já não precisa correr riscos, deixa o Real Madrid jogar no seu campo, mas o Real Madrid não consegue converter as ocasiões que acaba criando. O time de Xabi Alonso termina o jogo jogando com Vinícius, Mbappé, Rodrigo, Gonçalo e Mastantuono, 5 atacantes, mas mesmo assim não consegue encontrar o gol. Inclusive foi a primeira vez nessa temporada que a gente viu o Vinícius e o Rodrigo jogando juntos ali no ataque do Real Madrid. Um Real Madrid que não conseguiu ser eficaz e que ainda acaba num contra-ataque permitindo que o Antoine Griezmann faça o 5º gol do Atlético de Madrid no final da partida. Algumas jogadas polêmicas, como o não cartão amarelo para o Sorloth, depois que vai comemorar o 2-2 com a torcida. O árbitro não dá, em teoria, se comemora com a torcida, o cartão amarelo teria que ser dado. O Sorloth já seria a expulsão dele. E essa jogada do pênalti do Arda Güler, que também tá gerando certa polêmica. Mas a verdade é que o Atlético de Madrid fez um grandíssimo jogo, soube se impor
na sua casa diante do Real Madrid, e o Julián Álvares continua fazendo um belo início de temporada com o Atlético de Madrid. Agora sim, depois de ter sido substituído, não ter gostado há 2 jogos atrás, o Simeone mantém ele em campo e ele marcou 5 gols aí nos 2 últimos jogos, chegou aos 6 gols em La Liga, o Julián Álvares, que vai subindo também na parte artilheira do Atlético de Madrid nessa temporada. Um Atlético que começou a temporada muito irregular, perdendo muitos pontos antes do derby começar. A diferença de pontuação do Real Madrid para o Atlético de Madrid era de 9 pontos, agora ela cai para 6, o Atlético sobe na tabela de classificação e o Real Madrid pode perder a liderança do Campeonato Espanhol caso o Barcelona vença o seu jogo nesse domingo. Se o time de Hansi Flick vencer, o Real Madrid perde a liderança da competição depois de ter vencido 6 das primeiras 6 partidas. Inclusive, o Xabi Alonso ficou sem igualar o recorde de Vanderlei Luxemburgo lá em 2005, quando o técnico brasileiro conseguiu 7 vitórias nos 7 primeiros jogos do Campeonato Espanhol com o Real Madrid. O Xabi Alonso fica em 6 vitórias nos 6 primeiros jogos. Esse era considerado o grande teste para o Real Madrid de Xabi Alonso, porque era o adversário mais complicado que o Real Madrid ia enfrentar nesse início de temporada, e acaba que o Real Madrid não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu igualar a intensidade. Depois da partida, o Xabi Alonso, em entrevista coletiva, disse que o time não conseguiu dar o nível para esse tipo de rival e nesse tipo de partida, por isso o Real Madrid precisa subir o seu nível. Vamos ver o que é que o Xabi Alonso vai projetar para esse Real Madrid no segundo jogo do time na Liga dos Campeões. O Real Madrid viaja nesse domingo, tem um voo longo até o Cazaquistão, onde na terça-feira enfrenta o Kairat Almaty pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Vamos ver o que o Xabi Alonso vai promover de descanso para os jogadores, porque apesar da derrota, o derby foi bastante desgastante para esse Real Madrid. E o Simeone, que ganha uma vida extra depois desse início de temporada muito complicado, 2 vitórias consecutivas. O time agora joga em casa na Liga dos Campeões nesse meio de semana e vai com esse ânimo renovado depois dessa grandíssima vitória no derby contra o Real Madrid de Xabi Alonso. Inclusive, o Simeone 3 duelos contra o Xabi Alonso como treinador. É verdade que 2 quando ele comandava o Bayer Leverkusen, 2 vitórias para o Simeone e um empate. O Simeone leva melhor por enquanto contra o Xabi Alonso, que foi o 7º treinador que o Simeone enfrentou de diferente em derbys de Madrid, nesse derby dele de número 48. E tem um ponto muito interessante, que é antes da chegada do Simeone, o Atlético tinha muita dificuldade de vencer o Real Madrid até a final da Copa do Rei lá em 2013, quando o Atlético do Simeone consegue vencer aquela final do Real Madrid. O time somava 14 anos consecutivos sem vencer um derby. Desde a chegada do Simeone, os números são muito expressivos. Só em derbys na casa do Atlético de Madrid, com o Simeone, são 22, 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Nos 22 anteriores à chegada do Simeone, eram 3 vitórias para o Atlético, 5 empates e 14 derrotas. Realmente, o Simeone, a gente pode gostar mais ou menos dele, mas a realidade é que ele mudou a história do Atlético de Madrid e mudou a história dos derbys de Madrid. O Atlético de Madrid, como eu dizia agora, na quarta-feira joga em casa na Liga dos Campeões e o Real Madrid viaja para enfrentar o Kairat lá no Cazaquistão. Jogos pelo contexto logístico complicado para o Real Madrid e um jogo para o Atlético de Madrid em busca da primeira vitória também na Champions.